A liderança dentro do mundo corporativo é sempre um desafio, ainda mais quando se lida com pessoas. Pessoas têm personalidades diferentes. E como lidar com a diversidade? Muitos líderes preferem ter a homogeneidade dentro do mundo corporativo. Gostam de ter subordinados que sejam a sua imagem e semelhança. Essa é a melhor alternativa? Para falar sobre liderança no mundo corporativo, nós vamos conversar com o consultor, mestre em administração, e ele se autotitula facilitador de projetos, Fabrício Rosso. Senhor Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Gilson. Um prazer estar com vocês aí na CBN. Falar de liderança é uma coisa complicada quando a gente tem no mundo corporativo, as diferenças, os defeitos e as virtudes dos seres humanos. Todo mundo tem seu lado bom, seu lado ruim. Como você é líder na diversidade do mundo corporativo? Essa é uma pergunta interessante, Gilson, porque ser líder significa complementar competências. Nós não somos todos iguais e não podemos exercer liderança tratando todo mundo da mesma forma. As pessoas têm perfis diferentes e um líder tem que ter sensibilidade e estratégias para trabalhar com a diversidade. Aliás, é importante ressaltar que se eu tenho pessoas muito parecidas comigo, se eu contrato pessoas só que tenham o mesmo perfil que eu, em algum momento a organização não vai precisar mais de mim, porque tem um monte de pessoas iguais a mim no meu setor. Agora, os líderes têm o hábito também de temerem um pouco a sua função ser ameaçada, temem a ameaça à sua função. E alguns costumam ser alguns ditadores, ou seja, sempre estão apontando o lado negativo de quem trabalha com ele. Esse tipo de líder sobrevive? Na verdade, existe aí uma gestão pelo medo. Eu sou autoritário para manter o poder que eu tenho e que o organograma da organização, em algum momento, decidiu que eu deveria ter. Mas, na realidade, esse tipo de liderança, esse estilo de liderança, ele tem prazo de validade. Ele funciona muito bem e a gente tem que colocar os dois pés no chão e ter um passaporte aí para a realidade. Ele funciona muito bem durante um período, porque as pessoas com medo, elas fazem o que tem que ser feito, elas seguem as regras, elas cumprem os protocolos. Porém, isso tem um prazo de validade, porque se o líder é autoritário ao extremo para manter a sua posição, ele começa a gerar efeitos colaterais na equipe, que é o erro aqui não é permitido. E como nós somos humanos e todos nós erramos, em algum momento, quando eu errar, eu não vou dizer que eu errei, eu vou esconder o erro. Isso significa o seguinte: se eu puder transferir a culpa para qualquer outro colega do meu setor, eu o farei sem muitos temores éticos, antes o outro do que eu. Esse efeito colateral começa a destruir a produtividade, que num primeiro momento foi crescente, quando as pessoas tinham medo e faziam por medo. Então eu tinha uma produtividade crescente, mas quando o efeito colateral da autoridade, ou melhor, do autoritarismo, prevalece, as pessoas começam a brigar entre si. E aí não tem produtividade no mundo que se sustente. Bom, aí nós temos também um problema. O líder acaba conseguindo angariar inimigos, aqueles chamados inimigos ocultos, que na primeira oportunidade que tiverem, puxam o tapete dele. É verdade, é isso mesmo. Esses inimigos ocultos, eles se dão por pura má gestão de relacionamentos. Então, assim, eu acabo não concordando contigo, mas não tenho espaço para expor a minha ideia, nem me comunicar, nem ter diálogo contigo. Então, aquilo vai se transformando em ressentimento. A partir do momento que esse ressentimento vai se somando, se eu tiver uma oportunidade de puxar o seu tapete, eu com certeza o farei. É muito bonito a gente falar em dar a outra face, mas a realidade humana está muito longe disso. O que nós enxergamos nas corporações, no mundo corporativo, é que se o funcionário que foi, de alguma forma, mal recebido, maltratado, que não teve oportunidade de se expressar, dar suas opiniões e sugestões, no primeiro momento ele revida. Ele busca, de alguma forma, tirar este líder do contexto. E ele vai formando o que a gente brinca, ele forma uma ONG dentro da própria organização. E intitula a ONG como Eu Odeio Meu Chefe. E vai angariando adeptos, até conseguir mobilizar as pessoas contra esse líder. E aí o líder só tem dois caminhos: ou ele demite metade da equipe e renova a equipe para manter-se no poder, ou ele, se não perceber esse movimento interno, ele acaba sendo deposto. O líder erra. O erro da liderança é algo muito comum.
Agora, administrar o erro de um líder é mais fácil do que um líder administrar o erro dos seus subordinados? Na verdade, os dois são difíceis, porque qualquer erro impacta em pessoas. Quando se fala em liderança, os impactos são sempre eu e você. Então, quando há um erro no subordinado, o líder tem por obrigação, né, por responsabilidade, chamar esse colaborador e usar de técnicas de feedback corretas, adequadas, para ajudar o colaborador a não errar mais. Infelizmente, isso não acontece porque muitos líderes não têm nem preparo, acham que feedback é simplesmente eu chamo o funcionário aqui, eu falo, e no final da conversa, que na verdade é um monólogo, eu simplesmente digo para ele, estamos entendidos, ok? E ele sai da minha sala. O que eu resolvi com isso? Absolutamente nada. Na verdade, eu posso ter criado um segundo problema. O primeiro que eu já tinha antes, com o erro do subordinado, e o segundo, a raiva que ele sente de mim agora. Esse erro do subordinado, ele tem que ser tratado de forma inteligente. O líder, ele tem que ser fundamentalmente um educador. Então, é sentar, é usar as técnicas de feedback corretas, e isso são técnicas, se aprende, né? Eu posso buscar no mercado pessoas que me ajudem, que me capacitem a fazer corretamente um bom feedback. O erro do líder, do outro lado da história, né, geralmente tem impactos muito grandes na equipe, principalmente se estiver associado a uma palavrinha chamada justiça. Se houver desequilíbrios de critérios, né, as pessoas passam a olhar o líder como injusto. E aí, reverter isso é um trabalho muito mais árduo. Mas o líder tem que ter humildade, e isso é receita fundamental na liderança, humildade para assumir seu erro, refazer o contexto, né, sem ficar se ajoelhando e pedindo perdão 1000 vezes, mas tendo sim a capacidade de sentar com as pessoas envolvidas e admitir que errou. E admitir que a partir dali fará de maneira diferente. Esse exercício de humildade às vezes não é feito. E aí você passa a ter uma sensação na equipe de que o líder sempre tem a razão, mesmo quando está errado. Uma preocupação que você tem com a gestão de pessoas é a questão do tal do elogio. Alguns dizem que tem gente que comemora tudo dentro da empresa. É verdade. E tem outros que não comemoram nada. Não elogiam. Qual é o equilíbrio nessa relação? Boa pergunta essa. Eu costumo dizer que elogio é feedback dos campeões. Se você quer uma equipe vencedora, você tem que reconhecer efetivamente o bom desempenho. Isso vai desembocar numa coisa chamada meritocracia. Então, assim, uma das bases fundamentais, e que a gente vem trabalhando isso em diversas corporações, é você ter ferramentas de gestão. Para você não sair comemorando qualquer coisa por qualquer motivo, mas também para você não deixar de comemorar os alcances, as melhorias, as competências. Então, existe um sistema por trás, tem uma ferramenta de gestão. As empresas que hoje têm gestão por competências conseguem identificar quando o funcionário conseguiu fazer algo além daquilo que era esperado no perfil do seu cargo. Conseguindo mapear isso, esse é um momento importantíssimo de se fazer um elogio, um reconhecimento, né, de dar um prêmio que muitas vezes não é dinheiro. Né? Quantas vezes você vê, por exemplo, né, um gerente dando, isso já vi inúmeras vezes em organizações, dando uma folga-prêmio, né, para emendar um feriado, ou dando um jantar para 2 pessoas numa pizzaria ou num restaurante da cidade. Quer dizer, essas coisas marcam profundamente, né, as pessoas, porque elas sentem que o seu trabalho teve valor. A pior coisa é o líder que não elogia nada porque acredita que, se eu elogiar, amanhã ele acomoda. E aí então é melhor não falar nada. Ele está cumprindo a obrigação dele. Deixa assim que tá bom. Não tá bom não. E vai piorar. Por quê? Porque a partir do momento que eu não dou reconhecimento, eu não estou dizendo para o meu funcionário, você fez gol. Se ele não sabe que fez gol, quem garante que da próxima vez ele vai chutar no local certo? Quem garante que ele vai fazer ou marcar gol para o meu time e não contra o meu time? Então, o reconhecimento também é uma forma de mostrar que as pessoas estão no caminho certo, que o trabalho delas está dando o resultado que a empresa espera. É importante fazer, mas não de qualquer jeito e também não por tudo. Preciso ter ferramenta de gestão, preciso aproveitar as oportunidades e dar significado para as pessoas em relação ao trabalho que elas executam.
Sr. Fabrício, uma última pergunta que eu acho que muitos empresários têm é na hora da contratação. A gente muitas vezes tem muita rotatividade dentro de determinados setores. E quando você tem muitas pessoas trabalhando no mesmo ambiente, convivendo no mesmo meio, existem as personalidades distintas. Alguns acabam assumindo mais a liderança do ambiente, outros acabam se submetendo mais. Agora tem um problema. A gente tem muitas vezes alguém muito esforçado, que gosta muito, né, de aprender. Algumas pessoas dedicadas, procuram inclusive ficar um pouco a mais do horário de trabalho, para entender um pouco melhor o mecanismo do que eles fazem. Mas tem suas limitações de formação, às vezes, dificuldade ainda porque são novos naquele tipo de tarefa. E tem outro que entende muito, manja muito, faz as coisas bem rápido, o que um demora 1 hora para fazer, outro faz em 15 minutos, e costuma ser, às vezes, indolente, ou seja, difícil de você administrar. Qual dos dois funcionários a gente deve manter na empresa, ou deve estimular mais e deve ter uma relação de mais confiança com ele? Perfeito. Os dois funcionários você vai encontrar em qualquer empresa. Então, a liderança, infelizmente, não vai ter muitas escolhas. Eu costumo dizer o seguinte, quando você assume uma equipe, você está herdando esses tipos que você mencionou em maior ou menor grau. Então, você vai ter que ter estratégia com os dois. Eu não diria contrate esse ou demita aquele, mas eu diria use de estratégias de liderança para resgatar os dois. O primeiro tipo, que tem muita vontade de aprender, mas ainda não tem tanta competência, ele entra nessa matriz de competência que nós falamos, quando a instituição tem ferramentas de gestão, ele entra na matriz de competência como um potencial colaborador para se desenvolver, porque ele tem vontade de aprender. Então ele é interessado, ele fica 10, 20 minutos a mais ajudando um colega de outro setor para entender um pouco mais como é que funciona a contabilidade, porque ele está lá na área de estoques e ele manda a nota fiscal, mas ele não sabe o que é feito lá na contabilidade com essa nota fiscal. Então ele vê o colega e ajuda o colega. Esse que tem ainda baixa competência, mas muita vontade de aprender, o líder tem que pegar pela mão. Esse camarada é estratégico. Esse é o meu braço direito amanhã. Se eu formá-lo, se eu gastar e investir meu tempo de líder com esse colaborador, eu vou ter alguém, primeiro, que tende a ter uma gratidão maior, porque eu ensinei, eu me dediquei, eu capacitei. Então, eu vou ter um funcionário provavelmente um pouco mais grato, no sentido de reconhecer que o líder é um bom líder. Isso já me dá algo fantástico, que é alguém jogando no meu time. Segundo, com o desenvolvimento da competência, amanhã ele pode vir até a ser meu próprio sucessor. Se eu quero crescer na empresa, eu preciso formar sucessores. Um bom líder forma a segunda geração de líderes do seu setor. Senão eu nunca vou sair de coordenador para ser um gerente, eu nunca vou sair de gerente para ser um diretor e assim por diante. O segundo tipo que você mencionou fala sobre ter a capacidade técnica e a competência alta, porém ser indolente, não ter vontade de aprender, às vezes até fazer comentários no meio da reunião para provocar a liderança. Esses profissionais, eles têm a parte técnica que é muito boa. Geralmente as empresas não mandam embora esses funcionários, mas também não fazem nada com eles. Mantém eles lá, não, porque esse é o melhor técnico que eu tenho aqui, né? Essa é a melhor recepcionista que eu tenho, mas ela tem esse comportamento. E como ela é competente naquilo que faz, naturalmente, os novos funcionários que vão chegando vão se associando a ela. Ela é uma referência. Os funcionários, em primeira instância, não vão até o líder para tirar dúvidas. Eles vão no funcionário que entende mais, que conhece mais. Ele só chega no líder, e assim, dificilmente, né, ele chega no líder para tirar uma dúvida. Ele passa primeiro pelos outros colegas. E esse colega que sabe muito, ele é referência. Então, a gente tem que tentar um processo de aproximação. Ele tem uma liderança informal, e todo líder informal tem que estar próximo da liderança que está no organograma. Ele tem que estar próximo de mim, como diria Maquiavel, meus inimigos do meu lado, ok? E eu tenho que tentar catequizar, trazê-lo para partilhar um pedacinho da minha gestão. E aí ele se sente mais responsável, mais dono também do processo. A chance de resgate aumenta. Claro que se isso não der certo, eu vou ter que escolher lá na frente entre ter uma equipe indolente e tecnicamente boa, ou demitir, substituir esse profissional, porque ele vai influenciar a médio prazo todos os outros que estão ao redor dele.
Senhor Fabrício Rosso, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Eu que agradeço muito a CBN, foi um prazer, uma ótima tarde a todos. Conversei com o facilitador de projetos, ele é consultor em RH, também mestre em administração, Fabrício Rosso. Falamos sobre a liderança, as peculiaridades da liderança e principalmente quando se administra a diversidade humana.